Assim, ó, começar um pouquinho da minha história, né? Quem é o Felipe Denis, para vocês entenderem o porquê que eu falo que é uma questão muito improvável, Henrique. Henrique e Paulo, né? Paulo, porque eu cresci sem pai, né? Eu não tive pai desde o momento da minha mãe. Meu pai separou da minha mãe e minha mãe, ela teve uma vida muito difícil, né? Hoje minha mãe, ela é uma vencedora de muitos obstáculos na vida dela. Minha mãe, assim, eu não falo isso pra envergonhar ela, mas eu falo isso pra que as pessoas entendam a guerreira que a minha mãe foi. Minha mãe foi garota de programa até os 36 anos. E pra gente que é filho de uma garota de programa, a sociedade, ela nos exclui de todas as formas. E por muito tempo tive muitos bloqueios na minha mente de memória. Memória, assim, sabe? Como assim? Cara, porque eu tive uma infância muito difícil, sabe? De fome, de escassez, de humilhação, de exclusão. E o nosso córtex cerebral, quando você tem muita dor, ele bloqueia algumas memórias da sua vida. É um mecanismo de defesa, né? Isso. Então, tipo assim, até pouco tempo atrás, eu não lembrava da minha infância. Real, assim, eu não lembrava. Eu tinha muito bloqueio em lembrar da minha infância. E por muitas vezes eu tentei lembrar. Eu li livros para tentar recordar memórias, assim, porque eu não lembrava. Assim, eu li um livro que ele era Chaves da Mente, que te ensina a criar chaves da mente para você não esquecer mais daquela lembrança. Mas não funcionava. Isso foi alguns meses atrás, na El Lyon, teve... a nossa igreja, ela vive por decretos. Ela tem um decreto anual e um decreto mensal. E o decreto da igreja foi cura interior. E nesse decreto, eu ia ministrar na célula do Mateus, na célula Maranata, ali na Vila Nácia, e eu ia ministrar sobre cura interior. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Que eu tive muitas curas no processo, assim, desde quando eu criei a geração profética, cura de paternidade, cura de mágoas com a minha mãe, cura de mágoas com a minha família, mágoas com as pessoas, mágoas com os pastores, mágoas com Deus. Então é um processo de cura dentro da gente. Só que eu não sabia que eu precisava passar por um processo de cura da minha infância, dos problemas que eu tive na infância, entende? E conversando com Deus, na hora de fazer a ministração, assim, eu falei, cara, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar de cura? Eu vou curar de tanta coisa, né, mano? Vou ficar 3 horas lá falando de cura na alma, né? Todo ferido, né? E não consegui escrever nada, mano. Nada. Aí peguei, fiz um café, sentei na minha mesa ali e comecei a ficar em silêncio. Cara, em silêncio, assim... Sabe lapsos de memória? Começou a brotar, assim. Não. Só vem assim, ó, escreve. Eu comecei a escrever. Aí começou a vir palavras, tipo, eu tenho aqui o bloco de notas aqui, eu não vou lembrar de tudo, mas tipo assim, começou desde o meu nascimento e cada palavra que vinha na minha mente vinha à memória. Legal, loucura. Cara, foi um bagulho muito louco, assim, vinha a memória exata. Você conseguiu, depois, sei lá, trocando um papo com sua mãe, lembrar mais ou menos qual que era a sua idade de cada acontecimento ali? Não, eu sabia de tudo. Sabia tudo, até quantos tudo, anos a você tinha na idade, época? quando foi, como aconteceu, as pessoas Caralho, próximas, tudo, um bagulho surreal. Então assim, eu sei exatamente tudo que aconteceu na minha vida desde a minha infância, desde quando eu nasci. Que loucura. Isso é Deus, mano, o Espírito Santo, entendeu? E isso gerou, cara, era um choro de cura. Eu tava chorando com um choro de cura, de mágoa, de arrependimento, de tristeza. Cara, um negócio muito misturado, mas que foi me sarando por dentro, sabe? E nesse dia eu ministrei na célula e ministrei exatamente as palavras que estavam ali. Foi uma noite incrível, assim, pra quem tava na célula lembra desse dia. Então, assim, pra mim foi muito difícil, mano, porque não ter pai já é uma coisa muito difícil. E essa geração é uma geração sem pai, uma geração sem paternidade. Você pode ver que aquele funcionário na sua empresa que não consegue completar as coisas, que é respondão, que é rebelde, vai perguntar, vai ver a vida dele, não teve pai, mano. Não teve um pai que deu direcionamento, não teve um pai que deu alinhamento, que ensinou respeito à liderança, respeito ao seu chefe. Entende? A mãe pode fazer o que for, mas a mãe pode ser o mais presente que for, ela nunca vai substituir a paternidade de um pai. E eu sou uma pessoa que eu não tive o pai, e a minha mãe, ela estava viva, mas também era ausente por causa do trabalho. Ela trabalhava a noite inteira, de noite ela dormia. Isso quando ela não viajava, que ela viajava, às vezes ficava 1 ano, 2 anos fora, depois aparecia, ficava na casa de uma avó, na casa de uma tia. E eu morei na casa da minha tia Joana, que tinha mais 10 filhos e um sobrinho para sustentar, e era solteira. Então era uma vida muito escassa. Meu primo mais velho que tava papelão para sustentar os 9 irmãos e mais o primo. Caramba. Entendeu? E a minha tia, ela ficava em Balneário Camboriú nas rádios pedindo cesta básica e tal. Então desde os meus 11 anos, eu e meu primo, o Alisson,
nós saímos da Caianduba, que era onde a gente morava, que era um lugar que não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha nada. Caramba. Entendeu? A gente saía de bicicleta às 5 horas da manhã e ia pra Balneário Camboriú pedir pão nas padarias pra gente poder comer. Entendeu? Isso com quantos anos? Eu tinha 11 anos, 11 anos. entendeu? Meu primo devia ter uns 15, 16, por aí, eu não lembro mais ou menos a idade que ele tinha. Ele é um pouco mais velho que eu. Então ele me levava na garupa e eu ia de bike, enquanto meu primo Alexandre, mais velho, ia com a carroça e o cavalo, catava papelão, a gente tava pedindo pão na padaria, e nós se encontrava em algum lugar, subia na carroça e vinha embora. À noite, ficava o dia inteiro assim, pedindo, e vinha pra casa. Entendeu? Então, tipo assim, era uma vida muito escassa mesmo, assim, de miserabilidade, não dá nem pra falar. Então foi gerando muitos bloqueios, entendeu? E nessa época você tipo assim, como a sua tia não conseguia dar atenção pra todas Que era tudo criança, todas né, as mano? crianças ali presentes, vocês acabavam interagindo entre vocês mesmos, e se criava um vínculo entre ali, Era, que só foi um jeito que você foi criado, você aprendeu a lidar com pessoas, acho que a partir daí, não foi? Sim, muito primo, né? Foi muito Aham. primo, então. Uma interação muito grande entre pessoas, porque era o refúgio de vocês na época. A gente era muito muito próximo, assim, tinha briga normal de criança, né? Mas a gente era muito irmão, assim, muito junto. Apegado. Nós íamos da Caianduba até Itajaí, era mais ou menos, cara, eu acho que devia dar uns 6 km para estudar. Nós íamos de a pé da Caianduba até lá, dava mais ou menos uns 40, 50 minutos, eu não tenho noção mais ou menos do tempo, mas dava mais ou menos 1 hora. Então nós íamos tudo a pé, conversando, brincando, e foi uma parte muito da hora da nossa infância, assim. Foi estudar no Padre José Maria da Anchieta, ali em Itajaí. Então, assim, era muito bom. A escola era incrível, assim. A gente almoçava na escola, vinha pra casa. Então, foi uma infância difícil, mas ao mesmo tempo foi uma infância muito boa, assim. Eu não gosto de lembrar como ruim. Eu gosto de lembrar que foi uma infância muito boa. Mas no caso, mesmo com as adversidades, você conseguiu conciliar com o estudo, então? Cara, não necessariamente, né? Tipo assim, a gente estudava. Eu lembro que eu sempre fui o melhor da minha sala, sempre fui mais inteligente, sempre tirei as notas mais altas. Mas aos meus 15 anos eu saí da escola. Entendi. Assim, por vários fatores, né? Um pouco por irresponsabilidade minha mesmo, de menino que trocava a escola por lan house, por jogos. Quando se internou nos jogos, virou uma escapatória da tristeza, né? Sim. Então a lan house era o momento mais feliz que eu tinha na minha vida quando eu era adolescente, né? Então, Tá quantos anos hoje? Cara, eu tô com 29, vou fazer 29 agora de 11 de setembro. Caramba, hein? Então, assim, a lan house meio que virou um socorro pra não... Esquecer dos porque, problemas. tipo assim, Não. nessa época de lan house, era uma época que eu ouvia muito uma frase, ele é o filho da prostituta, não anda com ele. Eita. Entendeu? E isso vinha dos vizinhos. Caraca, Então, mas a minha pesado. infância Você inteira- vivia numa comunidade pequena, né? Onde tinha muita falácia ali, muita todo fofoca, mundo né? se conhecia, um falava mal do outro, então, tipo assim, as mães proibiam os filhos de andar comigo porque eu era má influência, eu era bandido, eu era ladrão, eu era filho da prostituta, era tudo que não prestava. E eu nunca tinha feito mal pra ninguém. Entendeu? E esse é um problema da sociedade, né? Porque ela não entende a vida das pessoas, né? A minha mãe ela não fazia porque ela gostava. Era a única forma que ela tinha de tentar sustentar os filhos, entendeu? Era o único meio que ela tinha. Então ela era muito julgada por isso e por consequência os filhos eram julgados também, né? Minha irmã, pra mim que era homem já era difícil, imagina pra minha irmã que era mulher. Pras minhas irmãs, que eu era o único homem no meio de 6 irmãs. Entendeu? Então a sociedade teve um peso, uma influência muito grande na minha rebeldia na adolescência, né? Tipo, pô, já que eu sou má influência, eu vou ser má influência, então quero que todo mundo... Todo mundo já tá falando fale. só porra nenhuma, assim. Se Então estão tá me falando. taxando de malandro, né? Tá Vou... rotulando Então, já. tipo assim, por causa desse ambiente, eu me tornei muito mentiroso, muito enganador. Eu fui me tornando que não prestava mesmo de tantas pessoas falar, entendeu? Então, tipo assim, aí às vezes pra eu ser aceito em um lugar, eu precisava mentir uma vida que eu não tinha, entendeu? Ser o que eu não era, pra pelo menos ser aceito ali, entendeu? Porque ele não ser criança, você quer ser aceito, você quer estar no meio da galera, entendeu? Então isso foi criando um caráter em mim muito ruim, entende? Eu lembro que com 16 anos eu tive uma virada de chave na minha vida, porque um dia uma amiga chegou pra mim e falou assim, Felipe, as pessoas veem você dessa forma. Ó, você mente muito, você engana muito, você usurpa as pessoas. E é isso que você quer pra sua vida? Você quer ser essa pessoa? As pessoas já não gostam mais de andar contigo. E isso me gerou uma crise interior dentro de mim, sabe? E foi quando eu comecei a eu vou começar a mudar isso dentro de mim. Vou começar a pegar esse mau caráter e começar a transformar isso dentro de mim. Foi quando eu entrei na igreja de verdade. Quem que apresentou a igreja? Cara, foi minha tia Joana, que como era uma vida muito sofrida, né? A gente ia numa igreja, a igreja do pastor Odilon, na Caianduba, né?
a igreja, e eu ia quando criança, né? Então ia lá, louvava, tomava café na igreja. Então, assim, foi uma igreja muito acolhedora, a Assembleia de Deus lá na Canduba. E que, tipo assim, como minha vida ela era muito doida, mano. Tipo assim, eu ficava 1 ano na casa da minha tia, uns meses na casa da minha mãe, um tempo na casa da minha avó, um tempo na casa de outra tia. Eu não tinha uma vida só em um lugar, não tinha uma raiz, eu trocava muito de escola. E, tipo assim, eu só conseguia passar de ano porque eu realmente era um bom aluno, eu realmente tirava notas boas, entendeu? Aí, tipo assim, no terceiro bimestre, praticamente já tá passado, que minhas notas eram tudo 8, 9, 10, entendeu? Então, tipo assim, foi por isso que eu nunca reprovei de ano.